Nação Atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano. E no vídeo dessa terça-feira a gente vai falar da boa vitória do Furacão sobre o Alianza Lima, que valeu ao rubro-negro da Liga Arena a primeira posição no Grupo G da Copa Libertadores 2023. Então fique comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. E se você está chegando agora, eu peço que deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações a cada novo vídeo publicado, compartilhe o conteúdo em redes sociais, grupos de WhatsApp e Telegram sobre o Atlético Paranaense, porque assim você faz com que mais gente conheça o conteúdo produzido por aqui e ajuda a fortalecer esse nosso projeto. Então vamos lá para falar dessa partida, dessa boa vitória por 3-0 do Furacão sobre o Alianza Lima na antiga Arena da Baixada, agora a Liga Arena, depois da comercialização dos naming rights para a empresa de telefonia. E o Atlético foi a campo escalado pelo técnico interino Wesley Carvalho da mesmíssima maneira que a gente viu no final de semana, com Bento no gol, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Zé Ivaldo formando um trio de zagueiros, Kelvin na ala direita, Eric Fernandinho na base do meio de campo, Christian na ala esquerda, Vitor Bueno atuando como meio atacante, como engante, como chamam os uruguaios e os argentinos, e Canóbio e Vitor Roque um pouco mais à frente. E da mesma maneira que eu comecei o vídeo do final de semana, eu não posso deixar de começar agora. A gente viu uma evolução bastante clara das ideias que o Wesley trouxe para a equipe após a saída de Filipão e Turra. Um Atlético que não teve lá uma grande quantidade de posse de bola, mesmo sendo tecnicamente bastante superior ao adversário. E isso tem um motivo muito claro. O Atlético, idealizado pelo Wesley Carvalho, parece ser um time de transições rápidas. Isso não significa, como a gente via antigamente, inúmeros lançamentos longos, inúmeros chutões. Hoje, por exemplo, o Atlético teve um número de 47 lançamentos longos, que é um número bastante respeitável. O ideal seria ter um pouquinho, ser ainda um pouquinho mais baixo, mas 47 está dentro de um padrão bastante razoável. Com o Turra, por exemplo, nas últimas 10 partidas, o Atlético tinha mais de 60 lançamentos em cada jogo. E isso mostrava uma alteração, uma alteração do padrão considerado ideal da saída de bola. Um Atlético que sai jogando sempre no 3+2, com os 3 zagueiros mais a dupla de volantes, com Eric e Fernandinho sendo o principal eixo da construção das jogadas a partir da defesa. São eles que têm que buscar a bola junto aos zagueiros e dar uma destinação para acelerar a jogada. Logicamente que dos dois o Fernandinho é o mais capacitado para isso, mas não é só uma questão de qualidade técnica, não é só uma questão de comportamento que pode ter mudado um pouco, é uma questão realmente de um entendimento coletivo daquilo que precisa ser feito, do time como um todo executando a visão do treinador. Isso significa que quando você tem aproximação, os jogadores jogando próximos uns dos outros, você diminui a distância dos passes que você tenta, você aumenta a possibilidade de acerto e diminui, lógico, o número de erros cometidos, né, que geram perdas de posse de bola, algumas delas bastante perigosas. Contra o São Paulo, lá no Morumbi, a gente viu o Atlético ainda errando muito. Contra o Corinthians, a gente viu o Atlético acertando mais essa saída. E hoje, mais uma vez, o Atlético foi bastante confiável saindo com a bola no chão. Isso é uma bela evolução e é mérito, sim, da comissão técnica, porque houve uma mudança, como eu disse, bastante clara nessa ideia. É muito perceptível. E outra sacada bastante inteligente da comissão foi a escalação do Christian como ala. Eu mesmo estava bastante desconfiado antes de ver em campo, mas a combinação, o Christian como ala, mais o Canóbio como um segundo atacante, ou como meio atacante ao lado do Vitor Bueno, conforme você prefira catalogar essa formação do Atlético, com os dois trocando de posições, às vezes o Canóbio dando velocidade, agressivando pelo lado, com o Christian caindo para dentro para participar da construção das jogadas, às vezes o próprio Christian caindo pelos lados, tendo a sua capacidade de resolver algumas jogadas no 1 contra 1, ou com um bom passe, e é um jogador que tem muito talento, defendi ele desde 2020, estou muito feliz e muito satisfeito, especialmente depois daquilo que ele passou na transferência cancelada para o Bahia. É um cara que tem muito a acrescentar para o Atlético, eu acredito que vai ser titular e uma peça importantíssima, não só até o final dessa temporada, as chinchilas estão fazendo bagunça lá atrás, como também para o próximo, pelo menos para 2024, a gente espera que ele fique muitos anos por aqui, porque talento, como eu disse, ele tem de sobra. E falando na dupla Christian e Canóbio,
Canóbio segue sendo um motorzinho, um jogador muito importante, tanto na recomposição. É ele quem faz, em um primeiro momento, a saída após perda com o Vitor Roque e o Vitor Bueno. Depois é ele quem fecha uma segunda linha de 3, quando o Atlético se posiciona para defender. Mas a gente não pode deixar de criticar um aspecto em que ele tem falhado. O Canóbio tem tido algumas boas oportunidades de concluir em gol e precisa ser mais efetivo nesses lances para poder ser um jogador mais confiável. Hoje mesmo ele teve algumas boas oportunidades, a melhor ou a mais clara, ao meu ver, aquela bola que é aberta pelo Eric, enquanto o Canóbio pelo lado direito, ele poderia e deveria ter batido de primeira, mas ele decide segurar a bola e acaba desperdiçando uma boa chance de que poderia ter resultado na ampliação da vantagem que o Atlético construiu no primeiro tempo. Então o Canóbio realmente precisa melhorar. Outra coisa que a gente precisa destacar de maneira muito positiva é que houve uma melhora na consistência defensiva do time do Furacão. A gente viu o Atlético sofrendo muitos gols e hoje, pelo segundo jogo seguido, um Atlético que sai de campo não só sem sofrer gols, mas sem conceder chances claras ao adversário. Isso passa muito, de novo, pela questão coletiva. A gente, de um modo geral, menospreza muito a influência que o coletivo tem sobre as individualidades. Isso a gente pode perceber no grande jogo que fez o Thiago Heleno, no excelente jogo que fez o Pedro Henrique, na recuperação muito rápida do nível técnico do Kelvin. Um time que funciona potencializa os seus jogadores individualmente. Um time que não funciona acaba puxando todo mundo para baixo. E vamos ver o que mais temos aqui anotado. E realmente isso é importante. A equipe segue demonstrando evolução. A equipe precisa realmente continuar trabalhando e se desenvolvendo dentro dessa ideia que agradou muito a torcida. Já tem informações circulando e muitos torcedores pedindo uma permanência, uma efetivação do Wesley Carvalho como treinador principal do Atlético. Eu acho que ainda é um pouco cedo, são 3 jogos apenas, mas não dá para negar que a equipe evoluiu sim muito, com ideias mais interessantes do que a gente tinha com a dupla Filipão e Turra, e que isso é bastante positivo para as perspectivas rubro-negras para o restante da temporada 2023. E dentro desse contexto, o Atlético constrói uma vitória muito tranquila, como a gente não via em outros momentos. E eu sei que vai ter gente que vai falar, e vai falar com alguma razão, que o Alianza Lima não é um grande time e que ainda tinha alguns destaques importantes, uns desfalques importantes, caso por exemplo, do Carlos Zambrano, que é o principal zagueiro do time do Peru. E eu não discordo, é evidente. Mas, por outro lado, a gente exigia muito que o Atlético, ao enfrentar esses adversários menos competentes tecnicamente, se impusesse e vencesse com autoridade. E quando a equipe faz isso como fez hoje, ou seja, faz valer a sua qualidade técnica, impõe o seu jogo, que, repito, não depende de você ter muita posse de bola dentro daquilo que o Wesley tem idealizado, e vence com autoridade e com folga no placar, é o que precisa sim ser comemorado, embora a equipe, lógico, tenha que se desenvolver ainda mais para o restante da temporada. Então é isso, gente. Eu agradeço pela audiência e pela paciência de vocês. Peço mais uma vez que deixem o like, se inscrevam no canal, compartilhem o conteúdo nas redes sociais. A gente volta a falar de Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra de Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.